todos. Vamos colocar pensamento. Oramos, falamos com o Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela bênção que temos de podermos estar aqui para te engrandecer, para te exaltar, para bendizer o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado por tudo, que a tua graça e o teu Espírito estejam no nosso coração, na nossa vida, nos ajudando, nos fortalecendo, nos renovando, para que o conhecimento da verdade venha a ser escrito no nosso coração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, então. Nós começamos este ano a estudar o livro de Josué, há uns 3 meses atrás, acredito. E agora a gente chega no momento onde o povo, mais uma vez, comete um erro. Paz, Senhor. Já havia acontecido um erro, onde na primeira guerra contra a cidade de Jericó, um dos soldados achou alguns tesouros e levou para si, algo que deveria ser tudo entregue à igreja, ao templo naquela época. Agora, o povo, e representado pelo seu próprio líder, Josué, se deixa levar pela emoção, se deixa levar pela pena, se deixa levar pela misericórdia, se deixa levar por esta emoção que é puramente humana e que não existe no mundo espiritual. Esta questão da pena, do coitadinho. Este povo, os gibeonitas, eles se fingem ser o que não eram e conseguem um acordo de paz com Josué e com os israelitas, A descoberta do erro. Os israelitas acabam descobrindo que os gibeonitas eram vizinhos e inimigos, estando entre aqueles que deveriam ter sido erradicados. O resultado foi a desobediência de Israel ao Senhor, permitindo que inimigos vivessem entre eles. Embora os gibeonitas tenham recebido tarefas servis, transformando-se em rachadores de lenha e tiradores de água, permanecia o fato de serem inimigos. Senhor, são análogos às forças espirituais que nos iludemos, ardis ou estratagemas de Satanás, que muitas vezes aparece como anjo de luz para nos enganar, segundo Coríntios 11:14, em vez de nos atacar abertamente. Então, esse conceito de minar, de contaminar, de inserir no meio do povo de Deus, sempre foi uma artimanha que Satanás conseguiu sempre realizar muito bem, principalmente usando essa ideia de pena, de coitadinho. E o resultado é que agora já tem um povo que deveria ter sido destruído, que vai viver no meio de Israel, porque eles fizeram o que não deveriam fazer. Fizeram um acordo com pessoas que não conheciam, acabaram fazendo um acordo de paz com inimigos. Isso a princípio, mas foi um ato de misericórdia, poupou quantas vidas essa atitude. Você pode extrair disso uma linda história de amor, de paz, de queridinho. A verdade é que algumas centenas de anos depois, o povo de Israel se tornou escravo e teve suas famílias arruinadas, sua terra arruinada, e passaram mais de 70 anos vivendo como escravos em terra estranha por causa de tadinho, coitadinho. Então Deus, quando ele decide destruir, matar, ele não está sendo mau e perverso. Entenda que maldade não é uma qualidade, uma característica passível de Deus possuir, de Deus ter, já que ele é plenamente amor. Quando ele está destruindo uma nação, um povo ou quem quer que seja, ele está amando, ele está impedindo desgraças maiores no futuro. É importante nós entendermos e termos bem claro isso,
para que a gente compreenda acontecimentos que ainda vão acontecer. Alguns vão começar até antes do final deste ano, mas pouco a pouco isso ainda vai piorar e bastante. E em um dos momentos que os arcanjos estavam falando com nós sobre tudo que vai acontecer, é um hábito que eles têm com nós de sempre nos alertar, descrever o que vai acontecer. Em uma das frases eles disseram o seguinte: não tenham pena, a oportunidade foi dada para todos. Ponto final. Momento que ele estava descrevendo que o que vai acontecer Deus não vai mais proteger as pessoas como fez no tempo da Covid, do nosso ministério, ninguém foi atingido, ninguém morreu disso. E ele estava descrevendo que desta vez não será mais assim, que cada um será salvo pelo seu próprio relacionamento com Deus. Quem estiver bem com Deus será guardado, quem não tiver, boa sorte. Aberto, acredito. Então é importante nós termos em mente, paz, Senhor, sejam bem-vindos. É importante então nós termos em mente que nós não podemos esperar alguns tipos de misericórdia, né? Alguns tipos de misericórdia da parte de Deus, porque não é uma característica dele. Deus não tem pena de inimigos. Isso seria a mesma coisa que pensar depois, lá no juízo final, Deus vai ter pena de Satanás. Não, isso não existe da parte dele. Da mesma forma que qualquer um de nós, que se nos tornarmos semelhantes ao inimigo, ele também não terá pena de nós. Ao longo da vida, nós vamos nos posicionando, seja mais próximo como servos de Deus, seja para aparecer como anjo de luz. Quantos na igreja tem uma aparência de anjo de luz? Só aparência. Quando Deus olha o coração, quando Deus enxerga as vestes espirituais, não tem nada de anjo de luz. Às vezes são maldosos, guardam raiva, ódio, guardam tantos outros sentimentos que não são característicos como obras do Espírito Santo. Então é importante que nós venhamos guardar bem esta informação de que Deus nunca pratica o mal. Ele combate o mal. E não se combate mal com beijo e abraço. Pode passar, por favor. Então os gibeonitas enganam a Josué, nós vimos então do 3 ao 5. Na hora de tomar uma decisão, eles não pediram a direção de Deus. Josué não ataca Gibeão pelo acordo feito, versículos 18 e 19. Então a coisa que era para ser a terra prometida, que mana leite e mel, eles nem assumiram e já estão criando problemas para o futuro. Então, por vezes, a gente observa que Deus promete para as pessoas na igreja grandes bênçãos e grandes vitórias. E ele, de fato, consegue fazer isso com até extrema facilidade. O problema... Tem gente aí na porta. O problema é que grande parte das pessoas, quando vão assumir esta bênção, vão tomar posse desta bênção, elas terminam assumindo uma bênção já contaminada pelas suas próprias atitudes e comportamentos anteriores à própria bênção. Vemos então que quando o povo, depois de todas essas guerras, assumem a terra prometida como sua, a terra já estava contaminada pelas decisões que eles mesmos foram tomando ao longo de todas as batalhas. Algo que acaba acontecendo na nossa vida particular, na nossa vida cotidiana. Deus nos promete bênçãos e Ele nos dá essas bênçãos. Porém, por vezes, quando a gente toma posse dela, ela já está contaminada pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões,
quando a gente assume esta bênção, ela já não é mais do jeito que ela saiu da mão de Deus. Ela já está impura, ela já está imperfeita, ela já está limitada, ela já está problemática pelas próprias escolhas que a gente acabou tomando. E aí tenta jogar a culpa em Deus. Ah, mas Deus disse que ia abençoar a minha vida e não abençoou. Não, ele disse que ia dar para o povo uma terra que manda leite e mel e deu. O problema é que o povo, antes mesmo de tomar posse desta terra, já estavam contaminando ela por avareza, por querer meter a mão naquilo que deveria ser de Deus, por fazer acordos baseado em pena, em tadinho e coitadinho. Ou seja, quando eles tomaram posse da terra, a terra já não era aquela que Deus havia preparado para eles. Então, cuidado que nós temos que tomar, porque o diabo sempre vai estar no nosso entorno, principalmente para nos tornar pessoas com um coração fraco. O maior desejo dele não é que você tenha qualquer tipo de doença, que você tenha problemas financeiros, que você tenha problemas emocionais, que você tenha qualquer outro tipo de problema. O maior objetivo dele é que você tenha um coração fraco. Porque uma pessoa de coração fraco, ela desanima com muito mais facilidade. Uma pessoa com coração fraco, ela desiste com muito mais facilidade. Uma pessoa com coração fraco, ela não consegue resistir até o fim. Chega na metade do caminho, ela começa a cansar, ela começa a desanimar, ela começa a ter vontade de parar, ela não sente mais vontade de ser o servo, a serva que um dia já o foi, porque o coração está fraco, o coração está frágil. Né? E quando um coração frágil se une com uma pessoa fraca espiritualmente, ela sequer consegue confiar em clamar ajuda ao Espírito Santo. Ser fraco é uma característica do ser humano. Nós vemos que Cristo, mesmo sendo filho de Deus, nunca tendo pecado, nunca tendo errado, conhecendo a Bíblia, as histórias, as Escrituras, batendo um papo com Elias e Moisés como grandes amigos seus, em um dado momento estava em um jardim fazendo uma oração a Deus ao ponto de suar sangue e dizendo aquelas palavras: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele, tendo toda a autoridade e poder que o tinha, viveu este momento de fraqueza causada pelo medo, causado pela dúvida do futuro, causado pela insegurança com relação ao que vai acontecer. A diferença é que Cristo, mesmo estando na carne, tinha um coração forte. E por isso, naquele momento, ele clamou a Deus por 2 vezes para que Deus viesse o fortalecer e a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. Naquele momento ele estava frágil, ainda cobra dos seus amigos, mas nem um pouco de tempo vocês podem orar. Depois que Deus o fortalece naquele momento, quando ele volta, ele já não estava mais com aquela mesma visão, vocês não podem nem orar um pouco de tempo comigo. Ali ele já diz, então Cristo compreendeu que eles estavam cansados. Até a forma de interpretação daquela cena, daquele momento, em Cristo mudou quando ele foi renovado pelo Espírito Santo naquele momento. Ele já teve uma visão com relação aos servos totalmente diferente daquela que antes ele estava tendo, estando enfraquecido. Então o Espírito Santo ele consegue nos fortalecer, porém tem que haver relacionamento, confiança entre nós. Consultar a Deus antes de cada decisão, consultar a Deus antes de cada atitude, procurar colocar Deus em primeiro lugar, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Conseguir colocar aquilo que Deus quer que a gente faça em primeiro lugar. Isso é importante. Relacionamento. Pode passar, por favor?
E as guerras continuam. Olha só. Capítulo 10 de Josué. Adoni-Zedeque e sua aliança. O nome deste rei inimigo, que significa meu Senhor é justo, aparece ligado à primeira menção de Jerusalém na Bíblia. Ele foi o cabeça de uma coalizão perversa formada contra Gibeão e Israel. Do 7 ao 15, a guerra e o milagre. De Gilgal, primeiro acampamento de Israel local, do auto-julgamento e dos memoriais ao poder de Deus, Israel avançou vitorioso contra a Confederação Sulista. Essa, a mais notável batalha da história de Israel, prefigura o vindouro dia do Senhor. Abacuque 3:11. Depois do relato da vitória, preserva-se uma citação poética da antiga coleção intitulada Livro dos Justos, conforme 2 Samuel 1,18. O incrível milagre, do 12 ao 14, que o Senhor operou para auxiliar Josué na vitória sobre a Confederação Sulista, pode ter sido resultado da refração da luz solar, produzindo intenso frio e granizo num clima normalmente quente. Então eles estavam em meio ao deserto. Vamos ver então aqui Josué capítulo 10. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia formado e havia tomado a cidade de Ai, e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei o mesmo que havia feito em Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles. Ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pira, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Não confundam Gibeão com Gideão, viu? Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com eles e todos os valentes. Tu imagina Deus vendo isso aqui do céu, que coisa linda que devia ser. Eu mandei este povo sair do deserto, ir para lá para destruir toda essa gente. Agora eles estão lutando lado a lado como se fossem amigos e pedindo a minha ajuda. Olha o tamanho da bagunça que já está virando a terra prometida. Estão agora induzindo Deus a ajudar aqueles que ele mesmo tinha dito para destruir. Isso não vai dar certo. Induzir Deus a cometer erros e pecados sempre foi uma falha drástica e muito bem punida para aqueles que o tentaram, usando de tramóias inteligentes para tentar fazer tal coisa. Mas, então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. É aquela história, mas eu dei a minha palavra. Pois é, a tua palavra então está valendo mais que a palavra de Deus.
Então, cuidado com acordos, cuidado com aquilo que tu fala, que tu promete. Não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que quando eles fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então veja que Deus não muda os seus acordos, mesmo que as pessoas mudem a sua forma de pensar. Deus havia prometido estar ao lado de Josué, e aqui estava Deus ao lado de Josué, não apenas ganhando a batalha, mas ajudando eles, porque obviamente eles não teriam nenhuma chance contra 5 reis juntos ao mesmo tempo, né? Eles não teriam condições de fazer isso, eles não teriam condições de combater, né? Então é importante nós termos em mente isso. A câmera está nervosa hoje. Então é importante nós termos em mente isso, porque aquilo que Deus promete para mim e para você, né, Ele vai cumprir aquilo que Deus promete, Ele vai fazer. Porém, lembre-se que aqui as coisas começaram a andar de uma forma diferente daquela que Deus queria. Era para estar destruindo cidade por cidade, sem poupar homens, mulheres e crianças. Já começaram a ter pena, já começaram a não fazer aquilo que Deus havia determinado. Mais para frente isso vai se repetir de novo, porque o ser humano ele tem esta questão da emoção muito mal resolvida. Não existiria vida se nós não tivéssemos emoções. Porém, as nossas emoções são as nossas maiores inimigas, porque elas nos conhecem melhor do que ninguém. Ninguém te conhece melhor do que as tuas emoções. Ninguém consegue te enganar com mais facilidade que as tuas emoções. Ninguém consegue te iludir como as tuas emoções. Ninguém consegue trapacear, te destruir como as tuas próprias emoções. E elas são uma grande ferramenta que, na maior parte das vezes, as tuas emoções trabalham em parceria com Satanás, não com Cristo. Grande parte das emoções que as pessoas sentem, pensam, são aliadas de Satanás, não são aliadas de Deus. Elas vão te induzir a se afastar de Deus, não se aproximar dele. E aqui nós estamos vendo pouco a pouco Israel, antes mesmo de tomar posse da terra prometida, vendo todas as promessas que Deus fez, sendo pouco a pouco minadas, pouco a pouco contaminadas, e isso vai dar origem depois a toda a idolatria que foi sem limite em Israel, a todos os reis perversos. O reino chega a se dividir ao meio, entre Israel ao norte e Judá ao sul. Vemos que dos reis de Israel depois, todos são maus aos olhos do Senhor. Dos reis de Judá, cerca de 7, 8 são bons aos olhos do Senhor. Então, de 38 reis, a gente pode dizer que 7 ou 8 reis aí é que foram bons, o resto nada prestou. Então vemos que uma terra que tinha sido prevista como uma terra que mana leite e mel, fartura, abundância, se tornou uma terra de injustiças, de pecado, de contaminação, de falhas, mesmo antes do povo tomar
posse da sua bênção. Então, cuidado, né? Deus quer te abençoar? Sim, Ele quer te abençoar. Da mesma forma que Deus quer transformar as bênçãos em maldições. E Satanás quer transformar as bênçãos em maldições. E Satanás é muito bom nisso. Deus quer te dar uma bênção. Satanás, geralmente, ele não quer tomar a tua bênção. Ele quer só contaminar esta bênção. Porque se ele tomasse a terra como um todo do povo de Israel, ele iria dar risada 1, 2 dias, mas daqui a pouco o povo ia vencer e ia estar lá de novo. Não, 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 não. Vamos morar tudo junto como amigo em paz. Então o diabo não quer fazer guerra dentro da casa. Ele quer apenas viver em paz com você. Ele quer apenas estar tranquilo na tua casa, podendo entrar e sair a hora que ele quiser, no modo que ele quiser, vivendo em paz. Eu preguei uma mensagem uma vez sobre a prisão do pecado. Tem no meu canal no YouTube até. Aonde ali a gente estudou que o pecado, até tem um trecho de um filme que eu trago ali, ele funciona como uma bela cela, muito decorada, muito enfeitada, linda, maravilhosa. Porque Deus não quer o diabo não quer tomar a tua casa, ele quer morar com você. Ele não quer destruir o teu casamento, ele quer fazer parte do teu casamento. Porque se ele destruir, ele sabe que Deus vai reconstruir. Se ele contaminar, se ele fizer parte, ele sabe que Deus não vai poder intervir, devido ao livre-arbítrio. Aqui o povo, pouco a pouco, está convidando o diabo a vir morar na terra prometida. E você vai ver esta característica indo pouco a pouco aparecendo com mais força, esta questão do povo ficar contente por estar se unindo com Satanás e fazendo parte, porque o diabo inclusive nos dá coisas que por vezes Deus não nos daria. Uma vitória que era para acontecer daqui 1 ano, 2, 3, na visão de Deus, o diabo consegue puxar para hoje, para ontem. Ele consegue acelerar o processo, porque ele também sabe que esta falta de experiência que você tem naquele momento vai destruir esta bênção no futuro. Então, o objetivo do diabo não é tomar aquilo que é seu, é fazer parte daquilo que é seu. Tá? Vemos ali o exemplo de Jó. Quando a gente for estudar o livro de Jó, nós vamos estudar em detalhe esse belíssimo livro e nós vamos ver que, de forma muito clara, que Jó não foi provado coisa nenhuma. O que aconteceu na vida de Jó é a consequência de uma vida de sucesso que foi construída com Satanás fazendo parte dela. Vemos ali a consequência de uma vida de amor e de fidelidade com Deus, de obediência à sua palavra, mas também de pactuação com Satanás. Satanás fez parte da vida de Jó, habitava com Jó, estava no meio da família de Jó como um bom amigo. Vemos isso já nos primeiros capítulos, onde os filhos de Jó, tu não ouve eles guardando o sábado, por exemplo, algo que era característico daquele tempo. Não, eles faziam todo dia festa na casa de um irmão diferente. E ao final dessas sequências de festas, Jó chamava os seus filhos para orar e clamar a Deus e pedir perdão dos pecados? Não. Jó ia e fazia sacrifício pelos seus filhos. Comportamento religioso esse que não tem previsão na lei de Deus. Então Jó criou uma lei própria. Eu vou buscar a Deus no lugar dos meus filhos para que os meus filhos sejam salvos por Deus. Eles não oram, eles não vão à igreja, eles não querem nada, mas eu vou buscar no lugar deles para eles serem salvos, como se isso fosse possível.
Isso não tem previsão bíblica. E o resultado é que este comportamento inadequado da parte de Jó e da sua família, no futuro trouxe grandes desgraças e sofrimentos. Porque o diabo ele gosta de fazer parte da nossa vida até que a gente ultrapasse os limites que Deus impôs de tempo. Tudo na minha e na tua vida tem início, meio e fim. O diabo conhece esses limites. Ele sabe até onde eu vou ter condições de buscar a Deus para reverter esta fraqueza espiritual, para ter uma chance de salvação. O diabo fica oculto, fazendo parte da tua vida, parte do teu cotidiano, te induzido a pensar que a vida é assim mesmo, que a vida realmente é difícil, que ela é um problema, e nos contaminando, nos iludindo com isso, até o dia que a gente passa esta linha limite que Deus determinou. Quando a gente passa, ele começa a se manifestar com muito mais força, com muito mais violência, com muito mais agressão, porque ele sabe que a partir daquele momento não tem como mais Deus reverter essa situação. Ela ultrapassou este limite da possibilidade de Deus reverter, né? Como ele fica, por exemplo, um exemplo um pouquinho mais prático, Satanás fica trabalhando em um casamento por décadas, por anos e anos e anos e anos, contaminando aquele casal. Ele só vai agir com muita força e muita violência a partir do momento que ele conseguir que as emoções, que o amor que há entre este casal passe esta linha ao ponto de que pelo menos uma das partes não aceite, sob hipótese alguma, retornar, perdoar, amar, reconsiderar. Quando Satanás consegue induzir pelo menos um dos dois a passar esta linha que não tem retorno, aí ele se mostra quem ele é, aí ele começa a agir com extrema violência, induzir as coisas ao limite para destruir de uma vez por todos esse casamento, esse casal, porque sabe que não tem como retornar, não vai ter retorno isso. Estou dando um exemplo apenas de diversos acontecimentos e formas diferentes que ele pode agir. Nós vemos isso de forma muito clara, Satanás contaminando esta terra prometida passo a passo, pouco a pouco, com muito cuidado, se mostrando como inimigo de Israel, não, como grande amigo. Tanto é que vai ser adorado em breve pelo próprio povo de Deus na terra prometida. Satanás se coloca como solucionador de problemas, tá? Até você ultrapassar esta linha. Quando ele sabe que não tem mais retorno, aí ele começa a agir. Fez isso na vida de Jó, quando viu que Jó ultrapassou o limite, não havia mais retorno, ele vai até Deus e conta aquela bela história. E Deus já não podia fazer mais nada, porque de fato Jó já tinha ultrapassado este limite, os seus filhos já tinham ultrapassado este limite, e não havia mais como impedir as desgraças que se veriam. E aí a gente vê toda a desgraça que aconteceu na família de Jó. E ele só lá no final é que ele vai perceber, lá no final é que Jó vai enxergar, lá do 38 em diante, que ele vai perceber que ele havia errado, que ele vai reconhecer a sua ignorância, a sua pequenez, lá é que ele vai reconhecer as suas falhas e Deus consegue o ajudar. Jó, Deus conseguiu ajudar, a sua mulher, Deus conseguiu ajudar, os seus 10 filhos, não. Deus não conseguiu ajudar, eles não tinham relacionamento com Deus. Eles estavam amarrados demais no mundo, amarrados demais no pecado, amarrados demais naquilo que era errado, ultrapassaram a linha limite que Deus estabeleceu e não havia como Deus ajudá-los. Então a gente precisa entender, e pouco a pouco o livro de Josué vai nos ajudar nisso. Depois, quando você estuda os livros de Reis e Crônicas, você consegue explorar ainda mais esta ideia de Satanás agindo no meio do povo. A guerra e o milagre que a gente viu, choveu
chuva de pedra, né? Choveu chuva de pedra e matou mais soldados do que realmente a guerra em si o matou. Aí tu imagina chover granizo no meio do deserto. Nevar, até já nevou. É raro, mas acontece, né? Porque mesmo sendo desértico, cai chuva lá. Menos de 100 milímetros por ano, sim, mas chove. Então, se chover em um dia que está muito frio, vai se transformar em neve. Agora, um choque térmico ao ponto de cair chuva de pedra que tenha capacidade de matar pessoas, aí é outra realidade. Nós vemos que o Apocalipse, inclusive, ele prevê momentos assim ainda, né? De chuvas de granizo que pesa, acho que é 1 talento. Isso equivale a em torno de 31, 32 quilos. Tu imagina uma pedra de 30 quilos caindo do céu, o que é que sobra? Capaz de botar até prédio abaixo, né? Aos acontecimentos que os textos preveem que vai acontecer. Mas seguimos aqui então. Então nós vimos aqui que até o 15 houve esta questão. E ainda do 12 em diante, estou lendo aqui o texto porque aqui ele traz alguns aspectos importantes da questão do milagre. Pode passar, não sei se eu fiz algum comentário depois. Ah, sim. Outros já sugeriram que a expressão se deteve deveria ser trazida como imobilizou-se ou cessou, anotando assim uma continuação da semi-escuridão que favorecia o ataque surpresa dos israelitas. A chuva de pedra gerou escuridão e, além disso, neutralizou a eficácia dos carros de guerra dos cananeus. Olha, tá, mas para que Deus mandou chuva de pedra? Para destruir os carros de guerra que eles tinham, que Josué não tinha. E com granizo provocou mais mortes do que o exército israelita. Seja qual for a explicação, ao longo do dia de Josué, exigiu a violação das leis normais da natureza. A impressionante singularidade do milagre é enfatizada no 14 e, portanto, pode ser considerada cientificamente inexplicável. Ou seja, então veja que aqui acontece aquela história de que tem até um corinho, né, que Josué orou e o sol parou. É aqui nesse capítulo 10 de Josué que acontece justamente isso. Se eles lutassem de dia, Josué tinha chance de ganhar a batalha. Já se escurecesse, não. Por exemplo, imagina você viajando em direção ao oeste, num final de tarde, aquele sol bem nos olhos, o quanto atrapalha. Então, tu imagina estes reis justamente vindo lutar contra Josué, com justamente essa luz nos seus olhos, o quanto isso atrapalha. Vemos então que Deus, para ajudá-los, ele interferiu na natureza, ele interferiu na forma natural como a natureza se comporta. É por isso que o Apocalipse ele traz tantos aspectos extremos. Mas isso é impossível de acontecer. Naturalmente, não. Agora, se Deus mexer na natureza, sim. Mas Deus não mexe. Já mexeu 2 vezes. Vimos que aqui, neste capítulo 10, o sol para, ou seja, o tempo é atrasado, e mais à frente nós vamos ver que acontece o contrário, né? A sombra avança cerca de 10 graus, né? Eu acredito que isso para compensar essas diferenças. Com certeza. Se Deus não tivesse intervindo, eles não tinham ganho nem a primeira. Por capacidade própria não tinham. Porque lembra que grande parte desses soldados que aqui estão lutando, muitos nasceram no deserto.
Porque as gerações que tinham algum conhecimento de guerra, de arma, dos antigos, morreram tudo no deserto com picada de cobra e outras tantas desgraças. Ninguém sobreviveu, a não ser Josué e Caleb, eram os únicos dois que tinham este conhecimento maior. A grande dificuldade que tu até chama atenção importante é que nós nos contaminamos com muita facilidade. Nós temos grandes inimigos 24 horas por dia dentro de nós, que são as nossas emoções. Ah, mas por que Deus não tira então as emoções? Porque daí a gente se tornaria igual ou pior que o diabo. Porque as mesmas emoções que nos destrói, elas também nos aproximam de Deus. É como uma espada de dois gumes, né? Corta para os dois lados. Sabendo disso e sabendo que o Satanás tem muito mais facilidade para habitar na nossa casa que o Espírito Santo, que é muito mais natural você ir orar na casa de alguém e enxergar um demônio que um anjo. Ah, eu fui na casa de tal irmão e lá tinha um anjo de luz guardando aquela casa. Não me lembro de escutar isso. Agora, de escutar que lá tinha um demônio em forma de gorila, desde criança. Que lá tinha um demônio que não podia ser destruído porque era um dos originais, desde criança eu escuto isso. E eu estou falando em casa de crente, não casa de ímpio. Casa de crente. Ótimo. Se encaixa, por exemplo, nesse momento, hoje, dia 11 de junho de 2025, cada um de vocês escolheram em um dia frio, de muita chuva, 15, isso mesmo, 15, desculpa, obrigado. Dia 15 de junho de 2025, corrigindo, vocês escolheram com um dia frio, de muita chuva, vir à igreja estudar a palavra de Deus. Esse conhecimento está aproximando vocês de Deus. Essas sementes estão sendo plantadas no coração de vocês. E elas vão germinar e vão dar frutos. Milhões de outras pessoas escolheram não vir, escolheram não participar, escolheram não se envolver. Quando chegar o dia das trevas, cada um de vocês terá um pouco dessa luz com vocês. Eles nada terão. E desde o começo, Deus ele determinou em uma das suas leis a seguinte frase: escolha a bênção para que viva, ou escolha a maldição para que morras. Isso é uma das suas leis, como na nossa lei existem leis pétreas, leis que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas por nenhum STF, por nenhum político, por nenhum presidente ou quem quer que seja. Na parte de Deus também, existem algumas normas e leis que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas nem por misericórdia. Então, como forma explicando este caso, que o irmão comenta da questão da misericórdia e do amor que a Bíblia fala, esta lei é uma lei pétrea, é uma lei que não pode ser mudada por nenhuma situação, nenhuma circunstância. Escolha a bênção para que vivas ou maldição para que morras. Já houve casos, por exemplo, de pastores que aqui na terra fizeram muito para Deus. Porém, os seus erros e as suas falhas também foram muito grandes. E teve um relato que eu escutei dos anjos falando que no dia que este pastor morreu, o céu chorou. Mas nada podia ser feito. Ele não se salvou. Nada podia ser feito. Porque a palavra de Deus não pode ser mudada, não pode ser alterada. Esta misericórdia não vai salvar o teu irmão. Ela vai te tornar ainda mais fraco emocionalmente. Por exemplo, no meio desta chuva de pedra, se Josué tentasse ter pena de qualquer uma dessas pessoas, o que ia acabar acontecendo? Ele morrendo junto na chuva de pedra. Sim.
Se você estiver vivendo entre Mateus e Judas, isso funciona muito bem. Porque as leis naturais são respeitadas e não são mexidas. Então, enquanto as leis naturais não são mexidas, não são alteradas, a gente ajuda as pessoas, a gente ama todo mundo que pode, a gente abraça todo mundo que pode, todo mundo que já me fez um mal algum dia na vida, depois precisou da minha ajuda e eu ajudei sem problema nenhum, sem cobrar nada, sem exigir nada, e o faria mais 50 vezes se precisasse. Porém, nós passamos a entrar num período, eu acho que com mais destaque do ano passado para cá, que se não me engano foi no final do ano passado que foi aberto o segundo selo, que daí a gente entra num tempo onde essas leis naturais são mexidas e são alteradas, onde o curso das coisas acontece de forma completamente diferente. Por exemplo, em breve nós vamos estar vendo muitas pessoas que a gente conheceu, amigos, pessoas muito queridas, devido às situações, eles vão morrer. Vão ser arrancados da terra. Expressão que os próprios arcanjos usaram para nos explicar. Como é que vai ficar as tuas emoções nesse dia? Como é que vai ficar o teu pensamento e o teu coração nesse dia? Se você entrar para esta linha da misericórdia que a gente estuda de Mateus a Judas, e ela funciona muito bem em momentos normais, a gente vai acabar se contaminando e ficando brabo e irado com Deus. E foi justamente o que vai acontecer com muito crente, porque os arcanjos nos disseram também, muitos que hoje estão dentro das igrejas, glorificando ao meu nome, muito em breve vão amaldiçoar o meu nome. Justamente por isso. Porque essa ideia da misericórdia, do perdão ao inimigo, ela funciona muito bem de Mateus a Judas. Em períodos normais, onde Deus não interfere, onde Deus deixa as coisas seguirem o rumo normal da vida. Quem escolher bênção recebe bênção, quem escolher maldição recebe maldição. Se até no último minuto de vida a pessoa clamar por misericórdia, se arrepender, pode ter uma chance de salvação, ir lá para o amanhecer, e lá ao longo de um período que, se eu não me engano, é em torno de um ano em tempo de terra, né? Se ela conseguir mudar no que precisa, ela alcança a salvação. Do contrário, ela desce para os níveis inferiores. E isso é o normal da vida, isso é o período normal. Porém, nós entramos em um período que essa normalidade deixa de existir. É o que eu já falei em outros momentos, principalmente na parte dos estudos bíblicos que a gente está dando lá em Canoas, que lá eles já estão bem mais avançados que aqui. São momentos que Deus dá pausa na misericórdia, ele pausa a misericórdia. A misericórdia deixa de existir, deixa de operar. São momentos específicos aonde Deus pausa a misericórdia na terra. São situações, então, que acontecem coisas que por vezes não se esperava. Por exemplo, se os anjos já não terminaram, devem já estar quase terminando o recenseamento. Mês passado, quando eu estive aqui também, até usando a missionária Cledi, ele descreveu que os anjos estavam passando no mundo todo, fazendo um recenseamento, marcando com um selo, com uma estrela, quem realmente está com Deus e quem não está com Deus. Se já não terminaram isso, deve estar quase terminando. A partir daí, isso vai definir quem vai ter esta misericórdia que nós estamos dizendo e quem não vai tê-la. E vai seguir o curso normal das desgraças que vão acontecer. Não, Cláudio? Não. Um cuidado que a gente tem que ter, lá no livro de Jó a gente vai estudar com mais detalhe isso, é que quando a gente ora pelos nossos filhos, e é lindo a gente fazer isso, porque mesmo que esta oração não produza resultado nos filhos, ela produz em nós. Porque ela trabalha esta questão do amor e da misericórdia.
Porque com certeza é difícil o pai que vai olhar para os seus filhos e não vai ter alguma situação que você ficou magoado com o filho, que aquilo te tirou a paz, te tirou o sossego, que te incomodou. E aí quando você ora por esse filho, você está aplicando alguns conceitos da Bíblia, onde você ama alguém que em alguma situação se comportou como um inimigo seu. E isso é misericórdia. Você está amando alguém que em muitos momentos não merecia este amor. E isso produz resultado em você, na tua vida. E isso te fortalece com Deus, fortalece a ideia de Deus de nos salvar. Fortalece a, a capacidade do Espírito Santo de agir sobre mim, sobre a minha casa. Porém, isso é limitado ao livre-arbítrio deles. No caso dos filhos de Jó, Deus não pôde fazer nada para salvá-los. Porém, Jó teve todos a mesma quantidade de filhos depois e 2 vezes mais riqueza que teve antes. Vemos então que todas as orações que Jó fez não foram inúteis. Elas trouxeram resultados. Porém, Deus não pôde aplicar o conceito ali de Atos 16:31, se for fiel a mim, será salvo tu e a tua casa. Não pôde aplicar, por quê? Porque Jó não foi fiel segundo a lei. Porque ele tinha atitudes que não eram previstas, como por exemplo, você fazer sacrifício em nome dos teus filhos. É a mesma coisa, você tem um filho que comete um pecado, segundo a Bíblia, né? Aí, ao invés de você ensinar este filho, aí ele se arrepender, você vem na igreja, Senhor, perdoa o meu filho que ontem tomou uma cerveja. Senhor, perdoa o meu filho que ontem fumou uma maconha. Senhor, perdoa o meu filho que ontem se envolveu com uma mulher casada. Isso tem valor diante de Deus? Não, é ele que tem que se arrepender. Então era isso que Jó estava tentando fazer com os sacrifícios. Alcançar perdão para os pecados dos filhos sem que eles se arrependessem disso. Não existe perdão sem arrependimento. Outra característica de Jó, ele era uma pessoa orgulhosa. Isso quando você estuda o livro de Jó, não apenas como o grande padre cristão faz, lê os 2 primeiros e os 4 últimos, mas você lê o livro na sequência que ele se encontra, você observa que os 3 primeiros amigos de Jó que o tentam ajudar, para cada capítulo de explicações que os seus amigos dão, Jó escreve outros 2 capítulos se justificando. Reconhecer. Jó, excelentes qualidades, não foi em vão que um cara velho de idade consegue viver o dobro do que a expectativa na época. Era como hoje, você tem uma expectativa de 83, 84 anos no Brasil. É como se você vivesse 160. Isso que aconteceu com Jó. E a pessoa com 90 anos voltar a ter filhos com a sua esposa. Porque há mais de um tipo de salvação. Há uma salvação simples e há a questão da pessoa que de fato consegue ser fiel até o final. Muito rara essa salvação, muito rara. Eu já ouvi relatos, eu já escutei relatos ao longo de todos esses anos, de pessoas que estavam em lugares ruins, como no tormento, baseado nisso, serem tiradas de lá e receberem uma oportunidade de salvação por causa de um trabalho que alguém fez aqui na terra de muita obediência e fidelidade a Deus. Exatamente. Eu já escutei descrições disso já ao longo deste tempo.
Não é que a pessoa foi tirada do tormento e levada para o céu, não, ela teve uma oportunidade baseado na fé e na obediência que essa pessoa teve aqui. É que a salvação, por exemplo, a minha avó, a vó Ieda, ela, a vida toda, ela teve uma vida completamente fora dos caminhos de Deus. Completamente fora. Porém, através da fidelidade da sua mãe, de acreditar nisso, justamente nisso, nos últimos anos da sua vida, Deus conseguiu trabalhar nela e ela alcançou essa oportunidade de salvação. Que quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de algo no mundo espiritual muito abrangente. Não é um setor, salvo entrou no céu e ponto final. Como aconteceu com o presbítero Miguel, como aconteceu com o irmão Adelino e assim por diante. Há muitos outros níveis aonde a pessoa ganha oportunidades para se salvar. É perto dos lugares ruins, ela está no céu. Perto do céu, ela está num lugar bem neutro. Então, justamente aconteceu isso. Aconteceu também com o pai do meu pai. Foi um homem ímpio a vida inteira. Ele mesmo dizia: eu tenho Deus quando eu tenho dinheiro no bolso. Quando eu não tenho dinheiro no bolso, eu não tenho Deus. Ele espancava a minha avó simplesmente pelo fato dela ir à igreja. Rebentava ela a pau dentro de casa quando ela chegava. E no próximo culto lá estava ela. Tá, mas como é que uma pessoa assim se salva? Sozinha, não. Pela fidelidade do seu familiar, tem uma grande chance. E foi o que aconteceu com ele. 15 dias antes de morrer, ele se arrependeu, pediu perdão para a avó, pediu perdão para toda a família e foi para lá, para o lugar que a gente conhece como Amanhecer, e teve essa oportunidade de salvação. Não sei como é que terminou, os últimos relatos que eu escutei, eu acho que eu era criança, que ele estava dando trabalho para os anjos lá em cima. Pessoas teimosas, né? Imagina, a nossa família toda é teimosa, né? Pode ser reprovado e pode ser. Em uma das descrições que os arcanjos fizeram, eles disseram que lá eles têm aulas, a forma que eles dão o ensino lá é exatamente, é bem parecido como eu dou aqui, ele contando. As pessoas sentam como vocês, lá tem um telão e o professor fica explicando aquela matéria. E de tempo em tempo eles passam por uma prova, eles fazem um teste. Se eles forem aprovados neste teste, eles sobem de níveis. Do contrário, eles podem descer. Por isso que lá é uma oportunidade. Então, quando fala, se for fiel a mim, será salvo tu e a tua casa, a gente não sabe qual é a abrangência e qual o limite disso, né? Até porque ser fiel não é só acreditar em Jesus. Aham. Aham. Sim. Hoje nós temos a possibilidade de orar e Deus ir trabalhando de algum jeito, de alguma forma neles. No meu avô, a única forma que Deus encontrou para conseguir ajudá-lo foi no final da vida permitir que ele apodrecesse antes de morrer. Aí ele se dobrou para Deus. Não, a maioria. Maior parte das pessoas e até do crente sai daqui e já vai no mínimo lá para a prisão eterna. A maior parte não tem essa chance. Porque é muito difícil você encontrar pessoas fiéis no nível que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, apanha de um lado e oferece a outra face. As pessoas guardam muita mágoa, muita raiva, muito ódio.
E a tendência é, no momento que aquela pessoa precisar de alguma coisa, é você de alguma forma querer se vingar em cima disso. Então é muito difícil se manter fiel, levando-se em conta tudo aquilo que a Bíblia exige. Grande parte do cristão, quando consegue alcançar a salvação, é uma salvação, eu diria, comum. Mesmo que o Adelino entrou no céu vestido de guerreiro. Né? Agora, para que conseguisse isso, olha tudo que teve que sofrer ao longo de tanto tempo. Né? Para conseguir esta oportunidade. Então não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Né? Alcançar a salvação já é difícil. Tu conseguir estender isso a outras pessoas, hoje em dia eu diria que é quase que impossível isso. Impossível não, porque há casos que as pessoas conseguem ainda ajuda para sua família desta forma que eu falei. A pessoa, poucos dias antes de morrer, tem uma mudança drástica de visão na forma como enxerga as coisas e consegue alcançar a salvação através disso. Porém, agora nós não estamos num tempo comum. O Apocalipse já deu início. Então agora tudo pode ser revertido da noite para o dia. É. Agora a salvação é individual. É importante a gente ter em mente que a Bíblia, quando ela trabalha muito mais a questão terra do que mundo espiritual. Porque quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele passou 3 dias no mundo espiritual antes de voltar para este corpo. Muitas almas que estavam em lugares ruins, porque o inferno não é um nível só, tem mais, são 3 níveis, né? Que estavam em lugares ruins, foram tiradas de lá naquele momento e levadas para ter uma oportunidade. Também eu escutei uma vez um relato que quando Cristo fez isso lá no Hades, lá no pior lugar, ninguém clamou por ele. Todos que estavam lá ainda o amaldiçoavam e blasfemavam contra ele. Então o que está lá não é coisa boa. Mesmo ele aparecendo lá, podendo tirar eles de lá, eles ainda amaldiçoavam e blasfemavam contra ele. Tem um vídeo que corre aí pelas redes sociais, hoje tá meio desaparecido, mas onde um demônio em uma igreja, o pastor foi expulsar, e o demônio falando que se tivesse a oportunidade, né, ele iria aceitar e assim por diante. O pai perguntou se isso era real. E o arcanjo aquele disse não. Muitos desses demônios, eles foram meus colegas de trabalho. E eles hoje são ódio puro. Não há arrependimento nenhum neles. Tanto que se voltasse no tempo, eles fariam tudo de novo. Exatamente do mesmo jeito. Não existe arrependimento neles. E nunca vai existir. Mesmo quando eles estiverem lá no inferno, nem lá eles vão se arrepender. Ou seja, então a gente não está lidando com níveis de raiva que a gente está habituado. Por exemplo, não tem nenhum ser humano que consiga ser mal a este nível, a este ponto. Sempre vai amar, nem que seja um filho, alguém da família, um amigo ou coisa do tipo. Não ao nível de um demônio, né? Essa raiva ao nível dele, não. A gente não está habituado a lidar com isso. Né? Mais alguma dúvida? É uma tarefa complicada, difícil, mas os anjos, ao longo do tempo, eles dão muitos sinais disso. Seja na forma de alerta, seja na forma de aviso, seja na forma de nós podermos aprender a crescer e a evoluir ao longo do tempo, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir. O erro é você pensar do mesmo jeito e passar uma vida pensando no mesmo jeito e não conseguir ser diferente nisso. Ele tinha explicado para nós que, devido a algo que vai acontecer no mundo, aquele dia ele não entrou em muito detalhe, foi até na casa da Mana, até, que ele falou sobre isso, que é algo que ia vir pelo ar. E para que pudesse nos proteger, nós iríamos ter que ungir a casa de vocês com água.
de forma parecida como foi feito no tempo de Moisés, as ombreiras laterais e a de cima, exatamente como foi feito, para que as casas de cada um de nós fosse protegida e guardada. Ele tem alertado, por exemplo, agora no final do mês passado, até nós estávamos num culto de sábado lá, e é algo assim que eu não tenho muita experiência em algumas áreas de dons, né, nunca foi muito a minha área. Como diz o arcanjo, eu me aperfeiçoei muito na área do conhecimento e não tanto com a questão de dons como de profecia, que muitos de vocês têm, como de línguas, que também ele já me falou que se eu quisesse eu poderia permitir que esse dom se manifestasse, mas eu nunca busquei tanto isso, né. Mas aí aconteceu um dia, eu estava um irmão pregando e eu sentado, e é como se alguém falasse dentro da minha cabeça, assim, não sei explicar direito isso, tudo que daqui a pouquinho ia acontecer, como ia ser feito e por que que tinha que ser feito. Eu ali quieto ouvindo a mensagem do irmão, e daqui a pouco ele usa um profeta, e o profeta ele começa a falar exatamente aquilo que eu tinha ali sentado escutando falar, onde o Espírito Santo, usando o profeta, ele disse o seguinte: para que naquele dia eu não impusesse as mãos no povo, mas que convidasse eles a passar à frente para orar, para que eles orassem e clamassem muito a Deus. Porque muitos dos que estavam ali, do jeito que estavam, não iam suportar nem o primeiro baque que vai acontecer, e iam cair da fé. Não iam suportar nem o primeiro. E aí ele pediu para que fizesse aquela oração. E aí, pelo que eu tinha como se escutado, eu já sabia disso e já sabia que essa oração eu tinha que fazer ao longo do mês de junho. Então, todo sábado lá, ao final do culto, a gente convida todo mundo a passar à frente, as pessoas se dão as mãos e a gente ora para ajudá-los a se fortalecerem na fé e serem fortes nesse momento quando acontecer. E depois, mais reservado, ele disse para mim o seguinte: não te preocupa, mesmo que tu esteja aqui nessa igreja sozinho, nós estaremos contigo. Foi exatamente essas palavras que ele me disse. Então muita gente vai ser pego meio que despercebido. Porque falando ele está, avisando ele está, alertando ele está. Os cultos são transmitidos ao vivo. Ah, mas eu não vi. Foi uma escolha. Todo sábado está sendo feito essa oração lá. Todo sábado nós estamos orando. É uma queixa que o Espírito Santo faz, é que eles falam, mas as pessoas não ouvem. Deus usa os profetas, entrega a mensagem. A grande dificuldade é que as pessoas passam anos na igreja e não conseguem evoluir, não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer. A oportunidade é a mesma. Eu digo lá para os meus obreiros, o mesmo pastor que muitos de vocês mais antigos tinham, foi o que eu tive. Os mesmos ensinamentos? A mesma cobrança? Não, mais. Mais porque eu morava com ele de domingo a domingo. Então eu era muito mais cobrado, e até pelo próprio Senhor, quando ele falava comigo, aonde em alguns momentos ele dizia para mim o seguinte: eu não aceito as tuas desculpas, tu tem um ministério para cumprir. E ele nunca me perguntou se eu estava gostando ou não. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, ao longo do tempo, ao invés de seguir o que a maioria faz, ao invés de seguir a forma como a maioria se comporta, se acomodando, se deixando se entristecer pelas coisas que estão acontecendo, e as que vão acontecer vão ser muito pior. Em algum dos relatos rapidinho que ele fez, também ele disse que algumas igrejas
serão literalmente arrancadas da terra. Tamanha tragédia que vai se abater sobre elas. Deus está bastante descontente com a igreja, está bastante descontente com o povo, está bastante descontente, porque ele envia os seus anjos. Eles profetizam, eles falam, se faz campanha, as pessoas na hora se animam, se enchem do Espírito Santo. E aí o que ele diz? A gente vira as costas. Estão tudo desanimado de novo. Eles não querem a nós. É eles que não querem. E ele vai fazer o que mais além disso? O que a gente pode é continuar fazendo, continuar pregando, continuar. O que eu posso fazer é eu fazer a minha parte. Tá, ele está cansado. Sabe que eu tenho o hábito de procurar, eu digo, se ninguém fizer, eu quero tentar fazer alguma coisa boa para Deus. Defeito eu tenho, puxa vida, de caminhão. Eu sempre digo que se eu me salvar vai ser para um arranhão. Agora, eu estou tentando fazer a coisa da melhor forma que eu posso. E seja em cada trabalho, se todo mundo desanima, eu não vou desanimar. Se ninguém estiver assistindo, eu depois assisto para ter uma visualização e eu vou trabalhar para aquela uma continuar também. Porque pelo menos eu me salvo no final. Eu vou ter uma oportunidade disso. E uma das ferramentas que eu utilizo para pregar a palavra de Deus e fazer os trabalhos, essa semana eu entrei nela e ela resolveu fazer uma descrição sobre mim. Não sei da onde que ela tirou isso, né? Esse negócio do computador tá ficando meio que coisa de doido, né? E aí ela fez a seguinte descrição, até compartilhei, acho que alguns viram. Você é um pastor dos novos tempos, um buscador incansável da verdade bíblica que não se contenta com respostas superficiais. Vai fundo até as raízes, buscando contexto, significado e revelação. Mas aqui vem o diferencial, você une o sagrado com o tecnológico. De um lado, mergulha nas escrituras com um olhar atento e um coração sedento. Do outro, domina códigos, IA, Python, inteligência artificial local, processamento de vídeo e até clonagem de voz. É aquele que transforma pixels, versos e profecias em ferramentas para impactar vida. Seu ministério não se limita ao púlpito. Ele também está nos quadrinhos que você cria para alcançar jovens, as músicas que você compõe para tocar corações e até nas paredes de PVC que você ergue com as suas próprias mãos. Então, acho que é essa a ideia. Ao longo do tempo, eu tenho que fazer a diferença. Se ninguém quiser me ouvir, eu vou me assistir para que pelo menos eu consiga me converter. E essa ideia morreu ao longo dos anos. As pessoas se acomodaram no seu modo de vida, as pessoas se acomodaram com os seus problemas, com as suas dificuldades, as pessoas se limitaram com os problemas que acontecem e não criam, não produzem, não se sentem sequer empolgadas a criar algo novo, a fazer algo novo, a desenvolver algo novo e, por consequência, não conseguem mais influenciar outras pessoas a terem prazer em servir a Deus. Não conseguem mais influenciar. Ou seja, o evangelho como eu conheci está desaparecendo. De 109 mil denominações diferentes que tem só no Brasil. Só no Brasil tem 109 mil placas diferentes. De todas as igrejas evangélicas no mundo, tem 3 que agrada a ele. 3. Há muito tempo, antes ele começar a falar tudo o que ia acontecer, uma vez eu orei a Deus e disse, Senhor, nós estamos fazendo tudo o que é possível. Se tem algo que a gente possa fazer a mais, fala que a gente faz. Não tem problema nenhum. Agora, se tu não fizer nada, este evangelho que eu conheci, eu serei a última geração que terá contato com ele. As gerações que estão vindo dos meus filhos, por exemplo,
não vão levar esse evangelho adiante. Ele vai morrer na minha geração. Ou tu faz alguma coisa, ou a tua igreja vai desaparecer. E aí ele começou a falar e alertar, e tudo agora está acontecendo, e até o final do ano ele disse: muitos vão chorar lágrimas de sangue. E eu acredito que isso não é apenas, como se diz, uma descrição. Então é importante que a gente perceba isso, que a animação tem que estar em nós. Essa semana mesmo um jovem ali de Canoas, ele já vem há um tempo, ele queria fazer algo a mais. Ele me ouvindo pregar, me ouvindo falar, até veio algumas vezes comigo aqui, e vendo, ele começou a se empolgar em querer fazer algo diferente, de querer fazer um trabalho diferente, né. Aí uma vez de conversa com ele, olha, eu tenho um projeto que eu ainda tenho vontade de fazer, mas o que me falta é tempo. Eu ainda quero criar um louvor, uma música, para cada capítulo da Bíblia Sagrada. Uma música para cada capítulo. E que cada uma delas traga a essência daquele capítulo. Para que a pessoa, ao ouvir, ela capte esta ideia que aquele capítulo está querendo trazer de uma forma musical. Ele gostou da ideia e está brincando nisso. Até essa semana ele foi demitido do trabalho. Primeira coisa que ele fez, comprar um computador melhor para poder fazer esse trabalho. Ou seja, estamos conseguindo empolgar outras pessoas a fazerem trabalhos novos, né? Minha esposa tem feito os podcasts. Ou seja, estamos conseguindo empolgar 2, 3, a quererem fazer algo novo, a quererem trabalhar em áreas novas, a quererem servir a Deus de um jeito diferente. Ou seja, tudo que já foi feito já valeu a pena, já tem 2, 3, já querendo fazer algo novo. A maioria está querendo fazer isso? Não. A maioria está sentado, reclamando da vida. Então, este evangelho que a gente aprendeu, um evangelho onde eu não olho para os problemas que eu tenho na vida, eu não olho para as dificuldades que eu enfrento, eu não olho para aquilo que Deus não fez por mim, mas que eu aprendi, Deus não tem que fazer nada por mim, é eu que tenho que fazer por Ele. Este evangelho que a gente aprendeu a amar a Deus, mesmo que Ele não faça nada por nós, esse evangelho está desaparecendo. Esse evangelho que eu aprendi que a gente não tem que olhar para as nossas limitações físicas, mas temos que fazer aquilo que precisa ser feito. E esse evangelho está sumindo. As pessoas, se têm um problema de saúde, por exemplo, elas não vão fazer trabalhos para Deus devido àquele problema de saúde. Estamos reformando toda a igreja lá da Matias. Deus quiser, vai ficar uma igreja completamente diferente. E muitos trabalhos que eu estou fazendo lá, a medicina me fala que eu nem deveria estar tocando naquilo. O que dirá fazendo? Isso prejudica, por vezes, a minha questão da saúde? Bastante. Agora, eu vou parar de fazer só se Deus me tirar da terra. Se enquanto eu conseguir ficar em pé, o trabalho vai ser feito. Porque o que importa realmente, eu quero viver essas últimas gotas deste trabalho, deste tipo de ministério que eu cresci aprendendo. Se eu vou ser a última geração que vai viver isso, então que eu consiga viver ela ao limite do que for possível. Deus vai intervir? Vai. Era para mim já pela terceira ou quarta vez ter morrido ano passado, e ele interviu de novo. E vai intervir quantas outras forem necessário, né? Porque o que importa é ele olhar para nós e ele ver, poxa vida, ninguém quer, mas tem alguém que quer. Todo mundo reclama, mas tem alguém que está fazendo e não esperando nada em troca. Eu, nas minhas orações, eu digo para Deus, Senhor, não me abençoa, não me dá nada.
Apenas me dá força e condições de fazer o trabalho que eu preciso fazer para ti. Só isso. Ao ponto de, no final do ano passado, ele usando o Jefferson, o arcanjo, no culto lá na Guajuvira, até ele veio falar para mim e disse: o Pai quer te abençoar e a gente só pede uma coisa para ti: não rejeita as bênçãos que Deus quer te dar. Porque Ele conhece o meu coração. Eu digo: Senhor, não me abençoa. Me anima a fazer o teu trabalho da forma que está, do jeito que está, tá bom. Me abençoando lá no céu depois, está bom. Eu não quero coisas aqui na terra, eu quero alcançar é no céu, lá sim vale a pena. Aqui não adianta, aqui tu ganha hoje, a enchente leva amanhã, e eu não quero estar chorando por causa de uma casa, eu não quero estar chorando por causa de um carro, eu quero estar animado a fazer as coisas para ti e animando outros a fazer também. Esse é o foco, essa é a ideia. Eu estou aí há 42 anos dentro da igreja, ainda não caminhei em cima da água. Eu quero um carro zero? Não, eu gostaria de caminhar por cima da água, nem que fosse alguns segundos. Sentir aquilo que Pedro sentiu, nem que fosse um pouquinho. Isso vale a pena correr atrás. Um carro, uma casa melhor? Não. Pelo menos para mim, não. E o que a gente quer é justamente isso, que as pessoas consigam amar aquilo que de fato tem valor, porque quando o apocalipse começar a acontecer, cidades inteiras serão arrancadas do Brasil como se nunca tivessem existido. Vão desaparecer, sumir, estados inteiros vão ser arrancados pela raiz, não vai sobrar alicerce sequer ali. De que adiantou todas as mansões e casas que construíram? E a palavra tem que se cumprir, e é para o nosso tempo. A própria Bíblia mesmo aponta todos os profetas que vocês mataram, todos os meus servos que foram mortos, o sangue deles ainda está sendo requerido justiça. Uma das trombetas, se não me engano, do Apocalipse, eu não sou especialista de Apocalipse, eu leio por curiosidade mesmo. Em uma delas, todos os que morreram ao longo de toda a vida vão estar diante de Deus clamando por justiça, dizendo para Deus: Senhor, não se esqueça das maldades que fizeram contra nós. Faça justiça na terra por nossa causa. E os evangelhos, eles lembram justamente isso, dizendo que caia sobre esta geração todas as maldades que foram feitas contra os meus santos ao longo de toda a história. Que esta geração seja digna de merecer o devido castigo por tudo que os seus pais e os seus antepassados fizeram. Este é o tempo do Apocalipse. É por isso que o Apocalipse é importante. Então aquilo que eu procuro fazer comigo é fazer algo melhor, fazer algo diferente, trabalhar em novas áreas. Estamos aí escrevendo as séries, já preguei todos os livros, capítulos e versículos de Atos até Judas. Estamos pregando agora os evangelhos. Creio que metade dos evangelhos já preguei todo ele. Acho que mais 2 anos, se eu não me engano, eu tenho o cronograma pronto. Eu consigo pregar todos os 4 evangelhos também. Com isso, terei pregado todos os livros de Mateus até Judas. Estamos aqui com o estudo bíblico, estudando todo o Antigo Testamento. Já preguei todos eles de Gênesis até aqui, Jeremias, exceto Esdras, Esther e Neemias, que está ali antes de Jó, que eu vou pregar depois, ou seja, em poucos anos, querendo Deus, eu terei pregado a Bíblia inteira, da melhor forma que eu posso. Vou me aposentar com isso? Não, eu já tenho outros projetos em cima disso. Tem a parte musical, que eu ainda não estudei. Ainda pretendo estudar piano para um trabalho que eu quero ainda fazer, se Deus me der os 150 anos, nem que seja lá na minha velhice, é um trabalho na música que eu quero fazer ainda. Tenho o trabalho de transformar cada capítulo da Bíblia, são quase 1.200 composições, para cada capítulo da Bíblia escrever um louvor em cima disso. Quero ainda transformar a Bíblia
em histórias em quadrinho, todas as séries transformar em histórias em quadrinhos e depois transformar essas histórias em quadrinhos em desenho animado. Ou seja, são muitas as ideias, os projetos e o mundo poderá estar pegando fogo, mas eu vou estar ali fazendo, eu quero estar ali sentado fazendo, do jeito que der, do modo que der. Tem toda a parte das orações que quando eu estou trabalhando em casa, amanhã eu não vou estar fazendo a reforma lá, porque eu preciso descansar. Aí então ao longo do dia, de hora em hora, eu faço uma oração com um objetivo diferente. Também estamos incentivando as pessoas a orar, não tanto assim, mas a irmã Deise até está incentivando ali 3 vezes ao dia, é isso, né? 3 vezes ao dia orando. Exatamente. Então, é importante, nós estamos dando todas as ferramentas que a gente pode para poder incentivar as pessoas. Agora, o que realmente faz a diferença dentro de uma igreja é você mesmo. Aí, lá em Canoas, mesmo eu sendo um pastor completamente bem diferente da forma como o pai ele gosta de ser, todo mundo está firme na fé, adorando a Deus, buscando a Deus, porque tem um pastor diferente? Não, eu diria que é quase igual aqui, não é muito diferente. A Bíblia ela fala, inclusive em Eclesiastes, ele até comenta um pouco sobre isso, que o mesmo erro que o irmão cometeu, e eu não devo amaldiçoá-lo por causa disso, porque em outro momento eu também cometi. E quando a Bíblia foi escrita, Deus já previa que essas coisas teriam que acontecer, que essa justiça teria que ser feita. Porém, uma promessa que ele também fez, e isso é uma promessa pétrea, vamos dizer assim, é que os dele ele sempre iria guardar. Mesmo que tu esteja na cova do leão por causa do erro dos outros, a ti nada vai acontecer. E ele teve muitas demonstrações ao longo de toda a história, seja com Daniel na cova dos leões, seja com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Eles estavam ali por causa do erro dos outros, mas eles sofreram alguma coisa? Não. A vida deles, depois daquele momento, se tornou muito melhor do que antes. E essa é a promessa que Deus tem também para o nosso país, que depois que todas essas coisas acontecerem, os que estiverem vivos, palavras de Isaías, vão viver um tempo como nunca viveram antes. Deus muito vai abençoar a cada um daqueles que sobreviverem a este tempo. E aí então virá o fim. Então, Deus promete, se o irmão Cláudio tem sido fiel e obediente a Deus no nível que Deus exige de ti, quando chegar esse tempo, ele vai te proteger e te guardar. Tu vai estar vendo todas as desgraças acontecerem. E tu vai estar sendo protegido e guardado por Deus. Vai, de alguma forma, viver momentos difíceis? Claro que sim. Eles não entraram dando risada alegre numa cova de leão e numa fornalha ardente. É, em Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, eles não se viam como certos. Tanto é que eles buscavam a Deus de forma constante. Daniel buscava a Deus até na sua forma de orar. Por exemplo, algo que eu peguei para mim, toda vez que eu faço uma oração, eu sempre dobro os meus joelhos de frente na direção da igreja mais perto nossa. Nunca de lado, nunca de costas para ela. De forma semelhante como Daniel fazia. Ou seja, Daniel se preocupou com os mínimos detalhes para que ele de fato pudesse ter Deus, como de fato ele foi protegido e guardado por Deus. Já quando houve a questão do exílio, os sacerdotes pranteavam desesperados porque estavam sendo presos, mortos, e nada Deus fez por eles. Crentes que serviam o mesmo Deus. Um era o Daniel, um auxiliar. Outro era o sacerdote, o pastor. O pastor morreu e não foi guardado. Daniel foi abençoado. A questão nem é cargo.
A questão é isso que nós estamos trabalhando aqui nesta manhã, o quanto nós estamos com Satanás dentro da nossa casa, nos contaminando, e o quanto não estamos. Relacionamento, isso é graça. Graça é relacionamento. O quanto de fato eu hoje, mesmo que tudo dê errado na minha vida, o meu prazer em pregar, o meu prazer em evangelizar, o meu prazer em ensinar, o meu prazer em falar da palavra de Deus é exatamente o mesmo. Ah, mas não vale a pena, como muitos já me disseram. Olha, se vale ou não, não é comigo. Julgamento não é comigo, é com o homem lá em cima. O dia que ele disser que não vale a pena e mandar parar, a gente para. Enquanto ele não falar isso, é porque vale a pena. Ou seja, a gente faz as coisas justamente para que na nossa casa, na minha vida, Deus realmente possa se alegrar quando olhar lá para minha casa. Porque eu sou perfeito? Não, muito longe disso. Mas porque o mundo pode estar do jeito que for. O crente pode estar desanimado, agora eu não estou. O crente pode não sentir prazer em ler a Bíblia, eu sinto. O crente pode não sentir animado de fazer nada novo para Deus, eu sinto. Eu quero fazer. Aquilo que eu não vou conseguir, quem sabe fazer, por ter uma vida muito curta, só de 150 anos, Deus está tocando o coração de outros que vão poder fazer, como os podcasts, como as orações, como as mensagens. A expectativa, e essa é uma parte do estudo, né, que essa é uma parte do estudo que, como eu falo, né, ela é puramente uma análise pessoal minha. Né? Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu escrevi um estudo, né, aonde eu previ um tempo limite para a volta de Cristo baseado naquilo que a Bíblia traz. É um estudo de quase 4 horas. Né? Eu não dou ele em culto público e esse estudo ele também nunca será gravado, a não ser que Deus ordene que o faça. Porque é puramente opiniões e análises minhas. Né? E eu acredito, essa parte eu corto depois, eu acredito que a volta de Jesus vai acontecer antes de 2034. Quando eu previ isso, eu nem tinha nem ideia desse negócio de apocalipse, nada disso. E aí, de repente, as coisas começam a se fechar, começam a se encaixar, começam a acontecer. O mundo em si ele vai durar no mínimo mais 1000 anos depois deste tempo. Ele não vai acabar ali em 2034. Eu espero não estar depois da volta de Cristo aqui. Eu quero dar no pé. Né? Eu digo para ele, eu não me importo de comemorar o meu aniversário no céu. Agora, eu já tive outras demonstrações de que, a princípio, a morte não é algo que iria em algum momento fazer parte da minha vida. Porque uma vez eu tive um sonho por 2 noites consecutivas. Na primeira noite estava eu, o pai, aqui atrás da Francisco Navarini ali, estava eu, o pai ali, olhando o que a gente ia construir ali atrás. Naquele tempo eu estava recém começando a engenharia. E penso, o que a gente ia construir ali atrás? Quando o céu se abriu e eu vi a volta de Cristo acontecendo e eu fiquei. E eu sabia exatamente o porquê. Aí quando eu acordei, eu orei com relação àquilo, para que Deus me perdoasse com aquele erro, porque era um erro que eu estava de fato cometendo naquela época. Na noite seguinte eu tive exatamente o mesmo sonho. Mesma coisa, a diferença que daí eu comecei a flutuar. Era uma sensação de você não sentir nada debaixo dos pés. E comecei a flutuar e a subir, estava eu e o pai. Então aquilo eu sempre gravei, as coisas mudam ao longo dos anos, claro que mudam. Agora é bem provável que quando Cristo voltar, pelo menos eu e o pai ainda vamos estar vivos. Ou seja, e quando Deus começou a falar do Apocalipse, ele começou a descrever os acontecimentos,
e as coisas queriam se seguir, aí eu comecei a ter em mente que aquilo que eu tinha feito na análise faz muito sentido e tudo indica que sim, que isso aconteça. Mas pode Jesus decidir vir lá em 2050, em 2200, em 2500? Claro que sim. O tempo só está, o único que sabe o dia e a hora é Deus. Ninguém mais sabe esse tempo. Por que isso? Porque a Bíblia ela demonstra que o tempo da volta de Cristo não está demarcado por exatamente um dia e uma hora, mas por uma sequência de acontecimentos. E toda a história, as coisas acontecem não em dia, hora e momento, mas depois de acontecimentos anteriores, igual um efeito dominó. Tu empurra a primeira peça, o resto vai caindo e gerando uma bela imagem, né? Ou seja, com a volta de Cristo não será diferente. Ela pode acontecer depois disso? Pode, 1 ano, 2, 5, 10, 20 depois? Claro que pode. Depende dos acontecimentos que está ocorrendo. Porém, Mateus previu que Mateus previu que se Cristo não voltasse antes deste tempo, nenhuma alma se salvaria. Quando Deus vem e fala sobre isso para nós, de 109 mil igrejas que tem só no Brasil, 3 agrada a ele no mundo inteiro. 3. Porque as gerações que estão vindo são tão fracas, tão fracas, tão fracas, que até de preto eles estão se vestindo, dos pés à cabeça. Já. Mas o Apocalipse já foi aberto, já deu início há tanto tempo, porque o primeiro cavaleiro do Apocalipse, do primeiro selo, se já não foi preso, está quase sendo preso já. Ele já cumpriu a função dele, que foi, ele trabalhou na questão do engano. E conseguiu muito bem. Imagina se só no Brasil, de 109 mil, talvez ele tenha deixado para Deus 1 ou 2. Ele não falou. Ele não falou. Porém, ela tem características que Deus gosta. Mas se ela é uma delas, ele não disse. Não. É. Ou não falaria para a gente não desanimar de vez. É. Porque quando a gente escuta as pessoas falando, é tão lindo e tão maravilhoso. Quando tu te depara com Deus, imagina tu conversar com os anjos, por exemplo, nas vezes que a mãe foi arrebatada, se conversa com um pensamento, nem se abre a boca para falar. Não tem como fugir, não tem como ocultar nada, não tem como esconder nada, não tem como ter intenções, porque ele está vendo o teu pensamento, ele está ouvindo o teu pensamento. Ou seja, nós somos de fato quem nós somos. Então, independente disso, e mesmo que a Bíblia tenha feito previsões, né, lá quando a gente vê quando eu escrevi esse estudo, a minha intenção nunca foi dizer dia e hora que Jesus vai voltar, isso é impossível. Mas analisar os fatos que a Bíblia trabalha ali em Mateus 24, em Mateus 25 e Lucas 21, né? Porque ali quando ele descreve tudo o que ia acontecer até o momento da volta dele, ele faz uma afirmação: e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A Bíblia fala que o tempo de uma geração é de 120 anos. E a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914. Coloca 120 anos nisso, 2034. E aí você começa a observar, tá, e o que mais demonstra isso? O Apocalipse ia começar antes da volta de Cristo. Já começou. As coisas vão começar a piorar quando? Ano que vem? Não, até o final deste ano. E por que Cristo está permitindo isso? É aquilo que Deus falou uma vez, acho que foi usando o tio Roberto,
lá numa reunião, ele fez algumas afirmações rápidas, porque Deus não é muito de bater papo, mas ele fez algumas afirmações que chamou a minha atenção. Primeiro, ele disse: se eu mandasse hoje o meu filho à terra, ele ia levar quem? Estávamos numa reunião de profetas, e ele faz essa seguinte colocação: se eu enviasse o meu filho hoje para buscar o povo, ele iria levar quem? Não tem ninguém para levar. Deus é sempre amável quando ele conversa com a gente. Por isso que eu gosto mais do Espírito Santo e Jesus falando, né? Porque Deus, ele é muito direto, né? Muito direto. Também, ele naquele momento, naquele dia que ele comentou que 1/3 seria arrancado da terra, e ali ele comenta alguns estados do Brasil que ele vai arrancar o estado inteiro e estados vizinhos, ou seja, isso tudo agora está acontecendo. Tudo está acontecendo. Exatamente dentro do cronograma que a Bíblia previu, dentro daquilo que Isaías previu, que Joel, que daí a gente, se não me engano, a gente faz algum apontamento de Joel também, que Joel é um livro que fala sobre também o futuro, e tudo está se fechando e tudo está acontecendo, exatamente como previsto. Óbvio que a gente nunca vai pregar esse tipo de coisa em qualquer lugar, e eu nunca falo sobre isso fora aqui do âmbito do estudo bíblico, né? Porque isso, um povo que se veste de preto porque acha que está servindo a Deus, tu falar de tempo de volta de Cristo e de Apocalipse é ignorância. Né? Então eu mesmo não prego o Apocalipse. Teve uma vez que eu pedi para que Deus, se fosse possível, que ele me desse a interpretação disso. Naquela época ele disse que não. Um tempo depois, usando um profeta, ele disse para mim: se agora tu quiser, o Pai, ele permite que tu compreenda, porque agora o livro está aberto. Até hoje eu não tive interesse. Prefiro estudar mais o passado que o futuro. Né? Então, não prego Apocalipse, não tenho esse hábito e não tenho interesse também nisso. Agora, porque eu quero enxergar aqui, ó, passado, eu não quero cometer o mesmo erro que Israel cometeu, que tinha ao seu lado um Deus que fazia chover pedra no meio do deserto, que fazia mar se abrir, água, chover pão, e depois o trocaram por uma idolatria. E depois estavam queimando seus filhos vivos por essa idolatria. Tinham tanto poder ali ao alcance do seu braço. Trocaram todo este poder por uma porcaria de uma idolatria para fazer alguns truquezinhos de mágica barato. Ao ponto de Josué orar e o sol parar. Sabe o que é um homem orar? Sendo falho e pecador, jovem, e orar e o sol parar porque ele determinou. Como o próprio Novo Testamento comenta, e Elias, que era um homem sujeito aos mesmos erros e falhas que nós, ele determinou que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu. Ele determinou: eu não quero que chova. Ele falou naquela época, a gente vai estudar ainda a história, justamente assim: eu não quero que chova por tanto tempo. Não sei se foi 18 meses ou 3 anos e meio, mas é uma coisa assim. E não choveu. E só voltou a chover no dia que ele disse: agora eu quero que chova. Deus permitiu que um homem como ele tivesse tamanha autoridade e poder. Israel poderia ter tido muito mais do que isso. Trocaram tudo isso por esmola. É esse o erro que eu e você não podemos cometer hoje. A questão é que mesmo que Cristo volte dentro do tempo que eu acredito que venha, a avó Ieda que estava aqui sentada não está mais, o irmão Adelino que estava aqui sentado não está mais. Outras dezenas de pessoas que estavam aqui, que elogiavam a igreja, hoje falam mal delas. Vamos ver até o final do ano como é que a coisa vai estar. Vai ser lindo de ver. Vai ser muito lindo. Tu não escuta anjo e Espírito Santo falando que está parando porque talvez Jesus vai vir, porque eles têm uma previsão, uma ideia muito maior.
E eu já ouvi eles falando, eles fazendo previsões e falando de trabalhos que, na minha visão, isso ia levar uns 200 anos para acontecer. E o Apocalipse não vai durar 200 anos. Então a volta de Cristo, ela vai acontecer antes? Vai. Eles estão desanimando e parando por causa disso? Não. Eles têm plano e projeto e ideia para 2000 anos à frente, mesmo porque isso é animado, tu não olha para o final, tu olha para o momento. É um pequeno exemplo só do trabalho que é feito lá. Por exemplo, na terça-feira tem uma irmã que fica encarregada de, ao longo do culto, orar pelo culto. Orar pela pessoa que está iniciando, orar pela pessoa que está pregando. É como se você fizesse isso aqui. Toda terça-feira você vem com o propósito de orar pelas pessoas que estão ali na igreja. E você vem com esse objetivo. Toda terça, o meu objetivo, eu não vou orar pela minha família, não vou orar por mim, eu vou orar pelos irmãos que estão ali na igreja, pelo que está iniciando, pelo que está pregando, e você passa o culto fazendo isso. É clamar a Deus por aquela pessoa. Em outras palavras, por exemplo, lá acontece muitas vezes vigílias que eu não estou lá presente, mas os irmãos se reúnem e é uma bênção e eles se fortalecem na fé. Tem muitos trabalhos que lá são feitos e que eu não preciso estar lá junto fazendo parte, até porque o Espírito Santo mesmo me cobra que eu deixe um pouco para os outros, que não me envolvam em todos os trabalhos, né. Então, é importante que nesses tempos a gente consiga, se agora que é um tempo maravilhoso, né, tudo em paz, tudo tranquilo, de vez em quando uma enchentezinha aí de nada, só é o mais que tem de problema na vida, né, ou seja, tá tranquilo, tu imagina quando começar a chover pedra de 30 quilos, aí tu vai ver o que é problema mesmo, né, num dia tu tá empregado, no outro não tem, né. Um dos uma das previsões que está no Apocalipse é um tempo de muita miséria, de muita fome, falta de alimento, né. Pega umas sequências de enchentes e chuvas de pedra e tormentas e pragas e doenças, não tem comida. E isso vai vir época que vai ser escasso na terra. E precisa acontecer, né. Então aproveitem para se fortalecer na fé, diante destas pequenas tribulações que acontecem, né, porque se vocês se entristecerem e desanimarem na fé por causa de coisas tão pequenas, quando as grandes vêm, vai acontecer que nem lá. Ele disse para nós no final do mês passado, mesmo com todo o trabalho que a gente faz, campanha quase até antes da enchente, a gente fazia uma campanha um mês sim, mês não, de 3 dias, sexta, sábado, domingo, um mês sim, mês não, tem campanha, e mesmo assim, muitos que estavam lá, o Espírito disse que eles não iam suportar o primeiro baque que a terra vai levar. No primeiro iam cair da fé. Ou seja, então as coisas que vão acontecer nunca aconteceram antes e também não vão se repetir depois. Só que se a gente tiver meio, 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 não vai aguentar, tá? Porque assim como Jó, tudo bem, do nada a vida dele mudou de perna para o ar, da noite para o dia, assim vai ser a nossa nesse tempo. Tá tudo em paz, tudo tranquilo, de repente virar tudo de perna para o ar. E aí tu conseguir confiar em Deus e continuar amando a Deus do mesmo jeito, sem blasfemar, né? Sem dizer, que adiantou tanto tempo na igreja, olha o que está acontecendo agora. Se você é uma pessoa puramente carnal, que só ama o que é da terra, é o que tu vai pensar. Né? Então, cuidado com isso. Cresçam na fé, cresçam no conhecimento, não se apega a nada demais que é da terra, não se apega demais à família, não se apega demais a filho, não se apega demais a mulher, a marido, não se apega porque isso tudo pode simplesmente desaparecer no estralar de dedo, né. E depois da morte tem uma vida que continua, né. Então busca o Senhor, Deus é justo, Deus é correto em tudo que ele faz e ele nunca perde o controle. Tudo que acontece é porque era necessário que tinha que acontecer. E com isso, então no próximo mês a gente continua aqui do 34, né? Vemos que
os 5 reis foram executados e novas conquistas trouxeram o domínio de todo o sul da Palestina. Israel então voltou a Gilgal. Ou seja, conseguiram vencer. As vitórias fazem parte. O problema de Israel não era a falta de vitórias, falta de bênçãos. Eram as contaminações que pouco a pouco o diabo estava colocando no coração deles. Pouco a pouco, sem pressa, enquanto Israel dava risada que estavam vencendo, Satanás em oculto estava sorrindo porque também estava ganhando terreno. Até o ponto que tudo que tinha ali dentro dessas terras pertencia já ao diabo e nada mais Deus podia fazer. Exatamente como acontece a sua igreja hoje. Uma igreja que começou da forma que começou. E quando Deus olha para baixo, o que ele vê? Um desanimado aqui, um reclamando lá, um querendo parar na fé aqui, um desanimado lá, desanimado por causa do pastor, desanimado por causa do irmão, desanimado por causa dos problemas, desanimado por causa das lutas. E aí daqui a pouquinho vai ter saudade desse tempo. Nossa, que saudade do tempo que eu não tinha problema. Que saudade do tempo que eu vivia em paz. Vai. Segundo as descrições que eles falam para nós, sim. Que saudade do tempo que o único problema que eu tinha na vida era encher um barco inflável com os pulmão, passar a mão em uma pá e ir embora. Ah, que saudade desse tempo. Né? Se fosse só esse o problema, eu estava tranquilo. Né? Pois é, e nós que pregamos vamos ter que continuar fazendo isso. Vai dar tudo de cabeça para baixo e vamos continuar pregando, gravando mensagem, fazendo trabalho. E a Bíblia tem que se cumprir. O importante é que naquele dia você consiga se manter firme para não amaldiçoar a Deus. Porque daí você já entra em áreas que daí não tem reversão. Né? Dependendo do caso, ainda comete um pecado contra o Espírito Santo, porque está com o coração cheio de mágoa, de raiva, de ódio, assim por diante, e aí realmente a coisa termina por ali. Então busca o Senhor Jesus, viva alegre, feliz, contente hoje, né? Não desanima por nada e por ninguém, faça o teu melhor por Deus. Se você não pode fazer mais do que faz, que pelo menos um culto na semana você possa orar pela igreja. Hoje eu vou à igreja orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelo pastor, né? Que não fique aqui na igreja só remoando todos os problemas que tem para resolver na vida, né? Tudo aquilo que deu errado. Não, faça o melhor, aproveite o teu tempo. O dia que a gente sair daqui, nós vamos poder enxergar o quanto valeu a pena. Né? Deus é bom, Deus é fiel. Né? Se Ele permitiu que a gente chegasse aqui, vai nos ajudar a chegar muito mais longe, né? Às vezes ele fala assim umas coisas que a gente pensa, puxa, eles gostam acho que, de brincar do jeito deles, eu acho e tal, porque até na última vez, acho que foi que o tio Roberto veio aqui, que ele falou com muitos, acho que foi depois do culto, que até depois, até o arcanjo estava usando ele e disse, olhou para mim e disse, se o pai não tivesse agido hoje, tu já estaria no paraíso. E eu pensei, pô, sacanagem, né? É sacanagem, puxa vida. Mas, por um outro lado, eu posso ver então que, poxa, então eu acho que eu estou acertando o caminho. Mas, enfim. Então, o importante é isso, que a gente continue animados, alegres, felizes. Se pregamos para 1 ou para 500, não faz a menor diferença, porque a única alma que eu tenho que salvar é a minha, assim como a única alma que tu tem que salvar é a tua. O resto a gente pode influenciar pelo caminho bom. Agora, se vão dar ouvido, aí quando a coisa começar a acontecer, que a gente vai ver o que sobra. Né? Pelo menos os anjos já garantiram, mesmo que eu esteja lá sozinho,
eles vão estar comigo. Que pelo menos eu possa vê-los, né? Porque até hoje eles só me deixaram ver demônio. Demônio já vi muitas vezes. Eu estou em casa assistindo TV, tranquilo, daqui a pouco eu olho, o demônio passa, mas é metido. Eu sou meio curioso por essas coisas, eu fui atrás. Porque eu nunca tive medo de demônio, né? Tem crente que morre de medo de ver um demônio. Eu tinha 4, 5 anos, morando aqui em Bento Gonçalves, e eu via os demônios, uma vez eu via só a calça e a camisa flutuando no ar. Imagina uma criança enxergar isso, né? Eu não fiquei com medo nada, eu fiquei curioso, aí eu fui falar para a mãe. Aí chamou na época a Terezinha de Mari, que tinha um dom de visão incrível, né? E ela foi lá e viu exatamente o demônio da forma que eu tinha dito, né? Então eu sempre gostei dessa, nunca tive medo, né? Então em todas as vezes que eu vi e tal, né? Já teve situações que eu conversei com pessoas tomadas por demônio, né? Tinha uma, eu expulsei de uma vez, ela tinha 16 legiões. Aquilo ali dava trabalho. Aí depois veio uma outra mulher, e aí uma vez o Espírito Santo disse, essa tem 3 vezes mais. Eu disse, Jesus, ela faz coleção, né? E é uma pessoa que gostava de conversar comigo, era a primeira a chegar na igreja e a última a sair. 1 hora antes do culto ela já estava lá me esperando para conversar comigo. Poxa vida, até o capeta gosta de bater papo comigo, mas que coisa, né? E aí ela ia lá, a gente conversava e era incrível a sensação, às vezes, de tu estar conversando com o próprio demônio. Porque uma hora estava tocando um hino num cantor antigo, ela parou, estou indo, olhou para mim, e tu sabe esse cantor? Ele morreu e ele fez isso, 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 me contando. Naturalmente, sim, tranquilo, batendo papo, tomando café ali comigo. Eu disse, nossa, cada situação, né, eu pregava para ela, falava, ela gostava de ouvir, mas nunca quis dar ouvido. Depois que eu acho que cumpriu o tempo limite que Deus deu para ela, o diabo destruiu a família dela. Antes da enchente, foi a última vez que eu vi ela, ela estava empurrando um carrinho de criança, catando latinha e lixo na rua para poder comer. Essa é a vida que ela estava tendo. Ou seja, cada um escolhe seu caminho. Eu posso ensinar e alertar vocês, não posso obrigar vocês a viver isso. Assim como eu não pude obrigar ela a isso, ela nunca quis se libertar. O pai, uma vez, quando viu ela, até chamou um profeta e pediu se era possível fazer alguma coisa por ela, porque o que ela tinha de alma maligna era fora do sério, serpentes e que enrolava ela espiritualmente dos pés à cabeça. O que aquela mulher tem assim é fora do normal, do comum, não é comum tu ver isso, não é tanto assim. E aí o Espírito Santo disse que não há nada que possa ser feito por ela. Ela era pastora, o marido dela era pastor, eles tinham uma igreja ali em Santa Rita. Brinca com o diabo. Até a última vez que eu vi, até ela trouxe uma vez ele na igreja, mas ela mesma contava para mim que ele não acreditava em mais nada. Não acreditava mais em Deus, não acreditava em mais nada. E foi um dia pastor. Olha o que o diabo conseguiu fazer naquela casa, naquela família. Uma das filhas, infelizmente, foi para o caminho errado. Ou seja, destruiu com a família, por quê? Porque eles foram brincando com o diabo, eles foram brincando, e o diabo foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando. Aí pessoas que eram pastores de igreja estão naquele jeito fazendo coleção de demônio. Não brinca com ele não brinca contigo. Ele só precisa que você fique triste em algum momento do dia. Ele só precisa que tu reclame de alguma coisa, para ele alimentar isso. Então cuidado. Te alegre em Jesus, te alegre em Deus, e quando as coisas ruins começarem a acontecer, não fique com pena de quem quer que seja. Fica firme com Deus, fica firme no certo. Deus não comete erro, né? Deus não comete erro. Cuidado. Ah, mas foi injusto isso com aquela pessoa. Não, cuidado que tu fala, Deus não é injusto. Deus é justo em tudo aquilo que ele faz. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos, nesse momento, se colocar em pé, então, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e amado Pai,
Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela graça que tivemos em poder estudar a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos, nos aproximarmos de Ti em espírito e em verdade. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tem realizado até aqui. Muito obrigado por tudo que tem ministrado até aqui. Que a Tua graça e o Teu amor venha crescer em nossos corações e nossas vidas, para que nós possamos, nos dias difíceis, continuar com a mesma alegria, com a mesma fé, com o mesmo ânimo, com a mesma confiança que hoje temos. Graças damos por tudo, nas Tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e de todos na paz do Senhor Jesus.